Olá pessoal, tudo bem? Estamos de novo aí com o nosso Comunicast. Hoje nós vamos falar sobre treinamento e formação de liderança. Na minha frente aqui, dois grandes líderes, né? O Paulo e o João, e brincávamos aqui, João Paulo, o Paulo e João, né? E vamos falar primeiramente aqui com o nosso amigo Paulo Ricardo. Quem sois vós? Meu nome é Paulo Ricardo, hoje estou como gestor de equipe, treinamento de pessoas no segmento financeiro. Muito bom. Minha frente aqui é o seu João. Né? Daqui uns tempos será senhor João, né? Como é que tá aí, João? Quem sois vós? Boa tarde, Ademir, Paulo. Bom, sou empresário, trabalho com treinamento de cavalos há muitos anos e com o passar do tempo, lidando na instrutoria, no treinamento de animais, eu fui vendo que várias abordagens, várias técnicas, vários desenvolvimentos que acabam acontecendo durante a lida com os animais acabavam impactando a minha vida, minha forma de me relacionar, minha forma de gerir meus negócios, de lidar com outras pessoas, e eu comecei a perceber um padrão na forma com que a gente lida com os animais e o nosso convívio do dia a dia. Então, são características que estão muito alinhadas na forma da gente lidar com os cavalos, de lidar com outras pessoas, de compreender outras pessoas e compreender a si mesmo. Que interessante. Paulo Ricardo, será se já passou na sua cabeça alguma época que você poderia, por exemplo, treinar pessoas sabendo que elas podem aprender a domar as suas emoções baseado em forma como ele lida com os cavalos? Inédito. Mas é interessante que os processos são adaptáveis, né? Sim. Então, assim, acaba que são previsíveis, né? Imagino eu. E as pessoas, pelo que eu percebi, Ademir e João, elas são fáceis de lidar. A questão é que alguns têm mais ou menos dificuldade. Trazendo para a minha realidade. Eu pego pessoas que estão começando do zero, sem nenhum tipo de experiência, até experientes no segmento, e eu percebo que nós, no papel de líderes e gestores, mentores, por que não assim dizer, dosar, direcionar, só, sabe? O caminho é esse aqui, você tá legal, mas vai por esse caminho aqui, usa menos energia, coloca mais energia, que vai dar um resultado legal. Mas é uma área muito interessante. Sim. Muito. Se nós observarmos hoje em dia, o autoconhecimento e o autocontrole são ferramentas poderosas, né? Quando o líder ele entende isso aí para os seus liderados e ele começa a entender que cada pessoa nós precisamos, de certa forma, tratar igual, mas nem sempre é igual, que pessoas são diferentes, e é preciso, então, ter um autoconhecimento e autocontrole, que também, pelo que você me disse, você usa lá nos treinamentos com cavalo, não é bem treinamento com cavalo. Explica melhor, João. Bom, de uma forma bem simples, né, e objetiva, alinhado com o que vocês mesmos já estavam dizendo. Só para você ter uma ideia, a primeira coisa que eu preciso entender quando eu vou lidar com os meus animais é que, primeiro, ele está sempre certo, não existe uma possibilidade que ele esteja errado no que ele está fazendo, e em nenhuma, não importa a forma com que eu trabalho, o quanto que ele execute bem os meus comandos, ele nunca faz o que eu mando. Então, o cavalo ele não me obedece, ele não faz exatamente o que eu estou mandando ele fazer. Ele faz o que ele compreende. Eu não controlo o cavalo, eu controlo os meus comandos. Eu controlo a rédea. Eu não controlo como ele compreende o que eu estou falando para ele, os comandos que eu estou fazendo com ele. E, da mesma forma, muitas vezes, algumas dificuldades que as pessoas têm no se comunicar, no liderar, envolve você compreender, você ainda mais quando você chega num determinado cargo ou numa função onde você está com várias pessoas para atenderem as coisas que você fala, os comandos que você dá. Quando eles não são atendidos, é muito mais fácil, muito mais confortável dizer que o problema está com que as pessoas, elas não estão ouvindo direito, não estão dispostas, estão desmotivadas, não têm vontade de trabalhar. Sim. Porque aí, no caso, se eu não for ver dessa forma, eu vou ter que entender que, às vezes, a falha está na minha comunicação, na minha postura, da forma que eu tenho de liderar. Numa sala de alunos, é muito mais fácil o professor dizer que o aluno tirou nota ruim é por causa que ele não estudou, porque ele não presta atenção, porque ele tem preguiça, porque ele estava dormindo, do que porque a aula dele não é tão interessante assim. Certo? Então, eu controlo o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço.
eu não controlo como que a outra pessoa vai compreender ou como que ela vai carregar isso para a vida dela, qual vai ser a aplicação que ela vai fazer disso. Então, se eu tenho um animal que ele não atende o meu comando, não basta eu simplesmente ficar nervoso, eu aumentar a pressão que eu estou colocando, ou então dizer que esse cavalo ele é complicado, que ele é burro, que ele é traumatizado, que ele tem uma série de outras dificuldades, que eu simplesmente estou tirando a minha responsabilidade naquilo que eu estou fazendo. Sim. Então, quando eu compreendo que eu não controlo o cavalo, eu controlo os meus comandos, e que o cavalo nunca está errado, que ele só faz o que ele entende, certo? E ali se torna uma ferramenta sensacional, porque a comunicação dele é totalmente não verbal e verdadeira. O feedback que você tem na hora que você está lidando com ele, ele é imediato e 100% verdadeiro. Ele não tem segundas intenções por trás. Diferente de quando a gente está lidando com outras pessoas. Até você fazer toda uma leitura para tentar compreender o resultado daquela comunicação que você está tendo, quando você está lidando com o animal, ele te dá esse resultado imediato. Que às vezes você está se excedendo na sua postura, no seu tom de voz, na forma que você lida, a intenção sua é uma, mas está sendo compreendido de uma outra forma. E isso é muito difícil da gente perceber de imediato, porque está tão habitual, nós estamos tão acostumados com a forma com que nós temos de nos posicionarmos, de nos comunicarmos, que não conseguimos perceber tão fácil quando a outra pessoa não tem uma compreensão tão fácil. Quando ela não compreende aquilo que a gente está dizendo. E aí, como eu disse, ainda mais quando eu já estou ali. Se eu cheguei numa posição de liderança, então tem algo de diferente ou de especial na forma com que eu lido. Sim. Então, o ego, ele vai falando muito mais alto de forma muito sutil. Até que chega num ponto que aí você tem uma equipe. E ainda mais se sua equipe performar bem. Às vezes você vai ter algumas pessoas que poderiam ter um potencial muito grande, mas você não consegue identificar isso porque você acha que o problema está só nelas. Ai, Paulo, estou pensando como é que está a sua cabeça aí agora. É claro que jamais nós estamos aqui comparando, né, que pessoas são pessoas e animais são animais. Mas mesmo assim, nós falamos aqui sobre comunicação, por isso que é o nosso Comunicast. E comunicar, e vem da palavra comunicação, que é tornar comum uma ação. E às vezes aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, aquilo que eu imagino que eu quero que um cavalo faça ou que um ser humano faça, talvez seja uma das maiores dificuldades. Você sente dificuldade nesse autoconhecimento e desenvolvimento de pessoas, mesmo tendo experiências? A dificuldade, ela sempre vai existir porque a gente nunca se sabe. A gente não sabe o que vai acontecer do outro lado, né? Sim. Foi igual o João falou, né? A gente dá o comando, mas a pessoa, ela pode receber de várias maneiras. Eu não posso dizer uma forma de sucesso, Ademir, em relação a lidar com pessoas. Mas algo que eu acho imprescindível e eu tenho percebido é eu conhecer a minha equipe. Isso faz total diferença. Por exemplo, a minha equipe hoje, eu sei tudo o que passa na vida delas. E eu não estou dizendo de ser invasivo, sabe? Uhum. Mas, por exemplo, vai ter um dia que o meu consultor, ele não está bem. Eu olho no olho dele, eu sei que ele não está legal. Eu sei que dentro de casa é a criança que não está legal, né? O ambiente de relacionamento ele não está legal. Porque quando eu ganho o coração do meu liderado, Ademir, João, eu tenho resultado. Eu vou ter menos energia para pedir, né, cobrar, que seja, o resultado que eu preciso, porque eu tenho o coração dela. Então, eu creio e tenho aprendido em prática no campo que liderar é andar realmente lado a lado. É você ligar para ele não para cobrar. E aí, como é que estão as coisas? Gasta meia hora, 40 minutos, falando sobre a vida, sabe? Uhum. Porque esse consultor, no meu caso, ele me entrega um resultado hoje que eu não pedi. Porque ele sabe que eu estou do lado dele. E eu realmente vou comprar a briga dele, se necessário for. Porque eu preciso dele, ele precisa de mim. Então, a minha liderança que eu demorei a aprender, obviamente, né? Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Mas quando eu entendi que pessoas, elas reagem bem a outras pessoas, né? O resultado muda. Sim. Então, assim, por mais desafiador que seja, eu lidar com a pessoa, porque a pessoa é uma caixa de surpresa, né? Então, assim, mas quando eu entendo que pessoas, elas têm essa facilidade de conversar com pessoas, não números, não títulos, o resultado, ele é mais acessível. E tem dado certo. Sim. E para dar certo, João e Paulo, faz-se necessário que tenha uma comunicação clara e objetiva. No caso aqui, dos liderados,
precisa, aquela frase que nós sempre falamos, né? O óbvio precisa ser dito. Mas às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para Paulo nem para João. Na questão dos animais, propriamente falando aqui, dos cavalos também, há necessidade de uma comunicação clara e objetiva ou nem sempre é assim? Eu costumo dizer o seguinte, que óbvio, na verdade, não existe, porque o óbvio só está dentro da sua mente. Uhum. O óbvio que vai ser para outra pessoa depende de todo um contexto, certo? Então, no caso, quando eu estou lidando com os meus animais, o que eu preciso entender? Ele só está fazendo o que ele compreende. Por mais simples que seja o que eu quero que ele faça, o comando que eu estou dando, quando ele não faz porque ele está me obedecendo, é porque coincidiu. A compreensão dele casou com o objetivo que eu tinha. O que eu quero que ele criar na cabeça dele? Eu quero que a minha vontade se torne a dele. E eu não quero ter que ficar adulando, passando a mão na cabeça, insistindo para quem sabe ele vai fazer algo que eu quero. Em qualquer momento, se ele se sentir desconfortável, ele não vai fazer. Certo? E como que eu vou construindo isso? Eu quero que ele confie em mim, mas não só como sendo alguém que não vai fazer nada com ele. Eu quero que ele confie em mim porque ele sabe que o melhor lugar para ele estar é próximo de mim, porque é o lugar mais seguro que ele pode estar. Então, isso envolve eu conseguir equilibrar uma postura firme que passe para ele uma condição de segurança para si algo, porque o cavalo vai entender o seguinte, se eu não dou conta dele, como que eu vou cuidar dele? Se acontecer alguma coisa adversa, se acontecer um imprevisto, se ele não confia que eu tenho capacidade de resolver, como que ele vai confiar de estar perto de mim tranquilo? Certo? Então, em alguns momentos, eu tenho que reforçar a minha capacidade de fazer isso, de dominá-lo, de controlar a situação, de me impor quando for necessário. Certo? Então, eu vejo o seu liderado, se ele não te vê como uma figura de referência, né, ou ver credibilidade em você, você não consegue transparecer autoconfiança no que você está dizendo, naquele comando que você está dando para ele, um direcionamento que você vai dar, o seu liderado ele tem que entender que assim, eu vou seguir o que você está me dizendo, porque por algum motivo eu sei que é o melhor, por mais que eu não concorde por causa do resultado que você já fez. Porque eu vejo que você está colocando em jogo, você faz parte disso também, então você estar junto. A consequência do que vai ter, você também vai estar arcando com ela, certo? Então, você assumir todo esse risco em prol dos seus liderados vai fazer com que ele confie muito mais no que você está dizendo, certo? Então, envolve a minha postura, a minha atitude, a firmeza com que eu faço, mas eu consegui equilibrar isso sem ser agressivo. Certo? Então, não envolve só eu querer levantar a voz, eu bater o pé, então já não funciona assim. Sim. Ô Paulo, não sei se você observou, e se o João também já observou, né? Que ele fala assim, os meus animais, né? O carinho que tem com ele. Os seus colaboradores, né? Os seus liderados, para que haja um relacionamento de amizade, tem que ter confiança. Então, confiança e relacionamento, né, João? Caminham juntos. Qual que é mais difícil? Relacionar ou confiar? Bom, o relacionamento leva a confiança, da mesma forma que a confiança leva ao relacionamento. Então é uma via de mão dupla. Mas eu colocaria o relacionamento como primeiro. Porque não dá para confiar em alguém que eu não tenho vivência, por assim dizer, né? Eu não ando lá, então como é que eu vou confiar com alguém que eu nunca vi? E isso é importante falar porque, infelizmente, existe uma confusão entre liderança e praticamente ali imposição, né? É bom eu escutar, igual eu tive alguns testemunhos que me deixam bem feliz e te coroa, sabe, João? Ademir, você escutar da boca deles. Tempo depois do primeiro contato, eu caminhava assim, Paulo, você falou comigo, eu não acreditei. Aí hoje eu vejo que você estava certo. Isso é muito bom. Porque a minha forma que eu consegui, meu segmento, é um segmento muito difícil, muito cheio de promessa não cumprida. Sim. E eu pego um consultor, ou com experiência ou sem experiência, totalmente desconfiado. Então, você ali, vamos fazer um paralelo ali, né? Todo arisco. Tudo, né, difícil. Mas a intenção é essa mesmo. É essa mesmo, né? Paralelo Aí você tem que mostrar para ele, como é que você mostra ele? Caminhando junto. Caminhar junto, não é mostrar o caminho, é mostrar o caminho, mostrar no caminho, na verdade, né? Sim. Pegar na mão mesmo, eu sempre falo, tem muitos consultores que eu literalmente pego na mão
e são assim, pai de crianças mais velhas, né? Pega na mão, a gente vai ter dia que vai ter que escutar realmente um choro. Você sabe que ele não tem razão, sabe que ele está sendo mimado, mas você vai escutar, vai dar razão, vai dar corda, não, pode chorar mesmo, falar. Por quê? Depois você vai trazer para a situação de novo e sempre com o controle da situação, que é o mais importante. Você dá a corda, mas sempre no seu controle. Por quê, Ademir e João? Quando ele vê que você está interessado, não somente no número, que ele pode, ele deve entregar, mas também no que ele está passando, volto a repetir, o relacionamento ele leva a confiança. Eu sei que muitos liderados meus hoje, quando nós temos desafios mensais, eu entendo e sei, e com muita humildade falo isso, eles vêm mais pela liderança do que propriamente pelo o que a empresa está pedindo. Porque a gente já mostrou lá atrás, junto na dificuldade, no dia a dia, que era possível e nós somos humanos com ele, que eles já desenvolveram confiança assim, absurda na gente. E não é por muito falar, é por questão, sabe, de ajuste. Oh, faz isso aqui, não tá legal, mas você, entendeu? É questão de rota mesmo, tem dado muito certo. A fala do João eu achei interessante assim, ele vai ficar perto de quem protege. Exato. E até adquirir essa confiança tem que ter relacionamento, tem que estar perto. Os animais, os seus animais, João, quando nós falávamos antes sobre isso, olha para você ver o cavalo enorme, né? E mesmo assim, até ele adquirir confiança, no caso em você, o medo dele é de quê? Já que ele é bem maior do que nós. O cavalo, ele é, na sua natureza, ele é uma presa, ele não é um predador. Ele não caça nenhum outro animal, certo? Então, o maior recurso que ele tem é a fuga, a capacidade que ele tem de velocidade, de fugir. Então, eu preciso compreender isso para eu conseguir entender o que o motiva, para daí sim conseguir desenvolver um trabalho com ele. Ele não tem noção do tamanho que ele tem. E uma abordagem equivocada vai mostrar para ele que esse recurso que ele tem de força e tamanho pode ser usado para ele se livrar daquilo que está incomodando. Certo? Então, se eu não lido com ele de forma adequada, de forma às vezes muito agressiva, pressionando ele demais, o que vai restar para ele, às vezes, se eu não tiver a paciência de lidar com um processo adequado, ele se defender de alguma forma. E aí ele tem um recurso que eu não consigo lidar tão fácil. Certo? Um cavalo que vier partir para cima de mim. Não, isso não é algo que é tão natural dele. Mas isso acaba, se ele não tem para onde fugir, se eu não dou outro recurso ou pressiono ele demais, ele vai agir dessa forma. Certo? Mas aí, assim, eu preciso entender que tudo que é novidade, que ele não conhece, é uma possível morte, porque ele é uma presa. Ele é, na natureza dele, voltado para isso. É isso que manteve ele vivo sempre. Então, para mim, é muito fácil falar, como a gente estava dizendo, quanto à questão do óbvio. Eu sei o que é um boné. O que garante para ele, se ele nunca viu isso, que quando ele tiver contato com isso, na hora que ele encostar, não vai acontecer um dano com ele? Sim. Ele não vai morrer, ele não vai machucar. Então, eu preciso ter esse tipo de empatia. Eu preciso entender que aquilo que para mim é muito simples, ainda mais se eu já vivo isso há muito tempo, tem que ser óbvio, tem que ser tão simples assim. Uma pessoa que está começando naquela atividade, no começo, ela está passando por todo um processo. Então, preciso entender que o que é fácil para mim não quer dizer que é fácil para ela. Então, eu tenho que tomar uma consciência disso para daí sim eu começar a ensinar para ela algo. E o que eu achei muito interessante na fala de Paulo é essa de pegar na mão e acompanhar e conhecer e levar às vezes para algo um pouco mais íntimo, de você entender o que é a pessoa como um todo. É muito fácil eu falar assim, tem que separar profissional e pessoal, mas a pessoa não tem duas vidas. Querendo ou não, um vai afetar o outro, sim, certo? E é algo que para algumas pessoas vai achar que você está perdendo tempo, é chato, é desgastante, eu não levo jeito para isso, não compensa. Só que da mesma forma, é quando alguém vira para mim e fala assim, nossa, mas eu não tenho essa paciência. Nossa, mas eu não... Quanto tempo que eu vou ter que ficar indo e voltando e mexendo e virando para conseguir chegar nesse resultado? Só que, por outro lado, essa suposta paciência que falam que eu tenho é porque é o que eu sei que vai me dar meu resultado o mais rápido possível. Então, no treinamento dos cavalos, eu estou pensando em performance, eu estou pensando em resultado e eu preciso que isso aconteça o quanto antes e de forma eficiente. Então, é, entre aspas, um preço que eu pago que parece que eu sou paciente demais, mas não, eu estou pensando em resultado. E aí, por mais que se torne algo prazeroso, a gente precisa, porque senão não é sustentável,
Da mesma forma, é um tipo de trabalho que eu tenho certeza, você está fazendo isso, mas no final das contas você está pensando o quê? O resultado no final do mês. A empresa para quem você presta serviço, ela quer saber em números. Só que a gente, quando está ali lidando com pessoas, é como você disse, né? A pessoa se relaciona com pessoas, a pessoa não se relaciona com números, com dados, com tabelas. Sim. Né? Então, é uma forma que, na verdade, você está ganhando um tempo gigantesco, porque eu estou olhando para o cenário macro. Então, é algo que, às vezes, você nunca conseguiria lidar, você simplesmente se acostumar que aquele animal tem um hábito ruim e vai tentar lidar com isso e aceita que ele é daquele jeito. Ah, por quê? Porque esse animal ele é mais nervoso, sabe? Porque você não quis, às vezes, dar uma atenção maior por um período curto. Eu considero curto, mas para algumas pessoas vai falar, nossa, mas você é muito paciente, eu não tenho essa paciência. Mas eu lidei com aquilo ali já não veio me incomodar mais. E no médio para longo prazo eu consigo estruturar um relacionamento muito mais sólido. Sim. E voltando aqui, Paulo, não sei se você observou, o cavalo, por si só, ele entende que ele é presa. Conseguiu sobreviver até hoje porque ele fuga. Ele muitas vezes ele não sabe o tamanho e a força que ele tem. Aí você se depara com alguém, conversa com ele 15 minutos, com olhar clínico, fala assim, esse rapaz, ele tem uma capacidade, mas ele não se enxerga como predador e sim como presa. E aí você vai ter essa paciência de João para mostrar para ele o caminho e falar se você pode, você consegue. Como é que funciona na vida real? Na vida real, às vezes, não é tão fácil. Mas é necessário. É legal a gente conversar sobre isso, porque a gente percebe que tudo é intencional. Não é coincidência, não é sorte. Eu não acredito. Tem que ser intencional, porque justamente tem pessoas que ela têm um grande potencial. Mas quando João estava falando, eu estava observando e fazendo análise do que eu já experimentei. Quando a pessoa chega para trabalhar, ela traz uma história com ela. E se eu não levar em consideração essa história que ela carrega, dificilmente eu vou conseguir fazer que ela desenvolva. Porque não dá para dissociar o que, igual o João falou, né? Não dá para separar a pessoa de trabalho. Não, ela é uma pessoa só. E tem pessoas que realmente não conseguem fazer isso. Ela traz para o ambiente de trabalho, para o dia a dia dela, tudo que ela passa no noite anterior. Outras, a minoria, né, ela consegue separar. Ela é um artista, né? Ela é um personagem ali, no sentido de que não, até aqui, o trabalho não tem nada a ver com o que eu vivi noite passada, o que eu estou passando, eu vou desenvolver o meu melhor. Mas é muito difícil acontecer isso. Então, quando a gente vê uma pessoa que tem um potencial, aí vem a questão da paciência. E a paciência, ela não tem prazo, né? Algumas pessoas ajudam, elas são mais maleáveis, elas até gostam, mas se eu não consigo ser claro para ela no que eu estou falando também, é complicado ela entender. Aí já não é mais o óbvio, né? Realmente o óbvio está na minha cabeça. Não, você é bom. Não, mas eu não sou bom. Não, eu não consigo. O que eu fiz diferente? Você tem que mostrar para ela, por A mais B, que o que ela fez não é normal. Ela tem um talento, ela tem uma aptidão, ela só está mal direcionada. Entende? Alguns estudiosos dizem que é a síndrome do impostor. A pessoa é boa no que ela faz, todo mundo reconhece, menos ela. E tem muita gente assim. Eu lido também na área de comunicação. Então chegam pessoas para fazer o nosso curso de comunicação, oratória. Depois de 5 minutos que ela está na frente falando, fala assim, cadê o problema que você falou que tinha, que até agora? Não, eu não sou, porque isso. Está na cabeça dela. E aí quando o histórico do cavalo, né, na sua formação, ele sempre foi de alguém que fugia, a pessoa que chega, que se você enxerga um potencial nele, mas ele trabalhou em 5, 6 empresas, onde ele falou assim, esse negócio não é para mim, eu vou sobreviver aqui. Então, ele ficou a vida toda sobrevivendo. E muitas vezes até fugindo de CNPJ para CNPJ do outro. E aí quando você encontra pessoas ou animais assim, e depois do término da paciência, eu acho que quando vem a glória, né? Deu certo, está bem domado, está bem educado. Aí você cria uma liderança que inspira. Mesmo com seus animais, João, chega aquele momento que você olha lá atrás e fala assim, esperei com paciência no Senhor e olha só o que deu. Como é que você sentir esse momento, se tornar um líder para o animal, ter confiança? É gratificante?
Nossa, no trabalho com cavalos, o meu maior motivador nunca foi competições, provas. Muita gente acaba indo para o meio porque é muito gostoso a parte do lazer, seja montar num cavalo para passear, para competir. A maioria dos animais que chegavam para mexer, até curioso, quando eu falo assim dos meus cavalos, eu mesmo tive 3, 4 animais. Quando eu falo os meus é porque todos os animais que eu treinava eu lidava dessa forma. Uhum. É o que me trazia mais satisfação. É esse processo, a iniciação, chegar deles desde o outro. Ou então, o que mais aparecia, por causa da forma ou da minha abordagem, era os animais depois que já tinham repassado na mão de várias pessoas, que já não tinha solução. Nos cursos e treinamentos também vinham muitas vezes dessa forma. Eram animais jovens que o pessoal trazia, ou muitas vezes trazia assim, nossa, vamos levar esse aqui que é problemático, para ver se ele entende mesmo. Ou então levar assim, nossa, ninguém deu jeito, vamos ver, quem sabe lá a gente consegue ajeitar. Quem sabe São João resolve. Né? E então, essa parte, esse processo, eu aprendi a gostar muito disso, sabe? E acaba trazendo uma satisfação muito grande, exatamente quando você olha para trás e vê aquele processo todo que você passou e o resultado que você tem, sabe? Na hora de você montar, de você se relacionar com o animal, se tornar algo realmente muito prazeroso. E ainda mais quando você vê, em casos mais específicos, aquele que todo mundo falava que já não tinha mais jeito. Isso aqui já vou levar para a fazenda, vai largar, vai ficar para lá. Vou vender para um rodeio para ver se vira alguma coisa. E aí você vê que tinha um animal sensacional que você tinha de se relacionado ali. Sabe? Então isso trazia uma satisfação muito grande, sabe? Um outro momento que foi algo que foi me despertando para esse lado é quando eu via nos próprios treinamentos, quando algumas pessoas no começo vinham falar assim, cara, eu acho que você não está ensinando a gente a domar cavalo. Porque isso levava ela a refletir várias coisas que envolviam a postura e a atitude que ela tinha com lidar com as pessoas em casa, com esposa, com filhos ou no trabalho. Sabe? Uhum. Então isso foi uma das coisas que foi me despertando. Opa, tem algo de diferente aí. Eu olhava para minha vida da mesma forma acontecia assim. O motivo de quase um sorriso aqui é que, na verdade, me permita, né? Na verdade, parece que o cavalo era a pessoa, né? Tem hora que é complicado, né? E as pessoas demoram a entender isso. E no caso seu, Paulo, já teve alguma pessoa que falou assim, esse aí não tem mais jeito, vai lá com o Paulo, porque se não der jeito mais, como é que a gente vai fazer para resolver? E aí depois, com paciência, com treinamento, com conversa, a pessoa venceu e você olha assim. E eu já presenciei, e já ouvi pessoas chegarem e falar assim, olha, minha vida mudou muito depois que eu conheci Paulo e comecei a andar com ele. É bom? É excelente. Sim, acontece, mas é algo que é tão natural que a gente não, em primeiro momento, não pensa dessa forma, sabe? Porque a preocupação eu preciso direcionar essa pessoa, até porque, Ademir e João, não é simplesmente sobre um trabalho, sabe? É sobre um direcionamento para a vida. Aí tudo muda, tudo faz sentido. Assim, a gente pega uma pessoa que a gente olha assim, a gente, como eu disse, tira um olhar micro, vai para macro, né? Senão ela tá aqui e quer ficar aqui, porque a casa dela tá assim, tá de outra maneira. A gente consegue observar alguns elementos. E como a gente já passou por esse processo, por essa caminhada, né? E conseguiu vencer, eu acredito que a gente tenta só semear na vida dela, sabe? Assim, fulano, aí vem a questão dos bastidores, sabe? Eu acho muito interessante os bastidores, porque as pessoas não olham, né? É nos bastidores que as coisas acontecem. Assim, por que igual assim, nas nossas reuniões é um clima muito amistoso, até a cobrança é legal. Assim, gente, não tá legal não, mas a gente tá rindo, mesmo tendo cobrança. Não é que a gente não tá importando, é porque a gente muda o cenário, mesmo que não tão bom, a gente já passou por momentos difíceis, no início foi bem complicado. Mas hoje não, hoje já anda muito bem, mas é o quê? Porque nos bastidores existe uma cumplicidade, isso que é bem interessante. E eu acredito que o líder, eu tive um treinamento muito bom, num amigo em comum, né? Vou deixar registrado. Posso? Pode. Posso falar, né? Pode. Nosso famoso Alex Marques, ele em 2023, tudo que ele me falou quando ele começou a me treinar, eu
escutei, absorvi, pratiquei e deu certo, porque era uma pessoa que já vinha do segmento há muito tempo. E ele é muito focado em números, mas principalmente em pessoas. Ele é excepcional no que ele faz. E a minha liderança fala com ele, rapaz, o meu resultado só tem resultado positivo hoje porque eu me inspiro em você. Ele é meio impostor nisso aí, né? Fazer aqui um corte aqui. Ele não gosta que fala não, mas é porque ele trabalha esse lado pessoal nosso, que o resultado vem muito fácil. Então, aprendi também com ele que quando eu me envolvo com o meu consultor nessa maneira, sabe? É muito mais fácil chegar ao resultado. A cobrança é mais fácil de mim. E eu acredito que não tem outra maneira, não tem outro caminho. Se eu quero performar como equipe, eu preciso respeitar as pessoas. Respeitar no sentido de preocupar com ela de verdade. Não apenas, digamos assim, com segundas intenções. Ou uma falsa, né, preocupação, não. De verdade. Porque o restante será acrescentado, sem dúvida, sem nenhum tipo de dúvida. João e Paulo, já finalizando aqui, não sou um historiador formado, nem tenho a experiência que vocês têm, mas se lembrar lá da nossa época de escola, a história conta que boa parte dos povos civilizados, onde havia guerra ou as colonizações, o pessoal que era mais difícil dos países, principalmente europeus, dominar, eram aqueles que sabiam domar bem os cavalos. Inclusive, conta a história que os europeus, quando chegaram em alguns locais de alguns índios, alguns morriam, alguns iam embora e alguns ficavam. E os cavalos também. Com o passar do tempo, eles tinham mais cavalos que os próprios europeus e dominavam melhor do que eles. Mas diz que eles faziam com o coração. Então, no material que o João mandou aqui para nós, tem escrito assim: liderar começa por dentro, transformar emoções, inspirar pessoas e gerar resultados. Meu nobre, se alguém quiser uma palestra sua, nessa vasta e grandiosa agenda sua, tem tempo, tem espaço aí para esse ano de 2026, 2027, como é que faz para entrar em contato com você? Bom, pode procurar no meu próprio Instagram, que é João Luiz Leonardo, ou então, eu acredito que lá vai ser o caminho mais fácil. Lá tem mais informações, tem meu contato, tem WhatsApp. Beleza. O homem tem 3 nomes, é João, Luiz e Leonardo. E Leonardo. Você tem 2? Força o que não falta. Paulo, Ricardo. Paulo, é muito bom ter você aqui conosco. O momento foi esperado e foi muito bom. Mas eu sei que você gosta realmente de ajudar, e se um empreendedor, um empresário quiser que você vá lá falar com o público deles, como é que faz para entrar em contato com você? Tem o Instagram, né? Lá tá como prnegócios.oficial. Tem lá pelo direct, a gente tem contato comigo de forma mais fácil. E estamos aí para poder ajudar. Como diz um grande amigo meu, né? Um ao outro ajudou. E o mundo aí muito melhorou. Melhorou. É isso aí. Beleza, agradeço a todos por essa dobradinha. E lembrando sempre, quem for nos assistir, chegando já ao final, você vai voltar depois e falar assim: peraí, eles estavam falando de cavalo ou de pessoas? Na verdade, dome o medo, não deixe o medo te domar. Grande abraço e até a próxima.